Olá, tudo bem? Olá, só esperando o pessoal entrar aí. Uma amiga minha que vai participar, a Jéssica. Só um pouquinho. Oi, Pri, tudo bem? Você por aqui, que bom. Aí, vamos lá. Aceitar, Jéssica. Olá, gente, seja bem-vindo. Olá, querida, tudo bem? Tudo bom? E Estamos aí? nós. Deixa eu aumentar aqui mais. Tá baixinho. Olá, gente, seja bem-vindos. O pessoal vai entrando aí. Oi, Gabriel, tudo bem? Oi, Eduarda. O Boa pessoal noite, vai entrando. gente. Boa noite aí para todo mundo. Oi, Bia. Alguns irmãos aí que eu conheço Que que tá bacana. entrando, Que né? bom, O pessoal gosta aí de live, gosta de né? acompanhar, né? Sim, sim. A gente tem, a gente tem vários tipos de live, né? No Instagram. Tem aquelas que as pessoas só se conversam, né? Recreativo, vamos dizer assim. Sim, E tem as nossas sim, que a gente traz as informações, né, Jéssica? sim, claro. Tô posicionando aqui o Verdade. telefone. Tudo bem, Gabriel? Dá um beijo na Gabi. Então, gente, deixa eu apresentar para vocês para a Jéssica, né? A Jéssica é do Rio de Janeiro. Ela está fazendo psicologia. A Jéssica já é formada em pedagogia, já fez neuropedagogia, Psicopedagogia, né? psicopedagogia e neuropsicopedagogia. E letras Isso aí. também. Olha só. Essa gosta de estudar bastante o ser. Um E que pouquinho, bom, né? né? Ter pessoas É bom. formadas que se interessem. É, porque hoje em dia as pessoas necessitam de profissionais, né, formados aí para conseguir ter habilidade para lidar com as diversas circunstâncias, né, Com que hoje em dia a certeza. gente encontra, né, na sociedade. É E verdade. a gente tá trazendo aí, oi, Thaís, a gente vem trazendo então o tema, né, sobre o sofrimento emocional e a sua subjetividade. A gente vai explicar um pouco sobre isso. Daí, se você quiser explicar sobre a subjetividade, Jéssica, né, começar a falar, fica à vontade aí. Então, subjetividade é tudo aquilo que o indivíduo, né, ele tem o seu ponto de vista relacionado. Ai, meu Deus. Desculpa. Não, não se preocupe, isso acontece. Relacionado. Então, a subjetividade é tudo aquilo que o indivíduo ele vai adquirindo com o passar do tempo, né? Questão da família, o emocional, tudo aquilo que ele aprende. Então, envolve muitos aspectos. A subjetividade, vamos dizer assim, no modo grosseiro dizer, que é o ponto de vista, né? Que você tem com toda a mundivivência que você acaba adquirindo com o passar do tempo. Então, tudo isso vai influenciando, né? O olhar que o outro tem relacionado a, vamos dizer assim, a vários pontos de vista, né? Então, é a formação do indivíduo. A subjetividade é nada mais é a formação que o indivíduo tem, familiar, emocional, cultural, político, né? É o que engloba tudo. É. E aí é basicamente assim, é um olhar, né, do ser humano para Sim, sua própria existência também, né? claro. Porque é uma identidade. Como a gente sabe que nós temos lá o documento, o RG, né? Que a Sim, gente vai ter plena certeza de que na hora que você for lá fazer, não vai ter outra RG com mesma numeração, sim, né? exatamente. Então você entende que a sua subjetividade também é uma identidade sua, é uma característica Sim, única do particular, seu né? ser no mundo. Particular. Sim.
E é interessante porque, assim, igual a. Vamos continuar com o exemplo do RG. O RG, muitas vezes, você fala assim: caramba, olha só, o número do RG dessa pessoa é muito parecido com o meu, é É quase verdade, igual ao meu, né? parecido, né? Parecido, quase igual, mas Uau, não é. Né? exatamente. Então, a gente vai encontrar pessoas com características, com opiniões, experiências de vida, né? Sim, Todos diferente. esses acúmulos, né, ao longo da vida, parecido com a gente, ou pessoas totalmente opostas a gente. Mas, de qualquer Exatamente. maneira, existe ainda características, né? Então, ter pessoas parecidas com a gente, com características de opiniões, de modo de pensar, o que viveu, a experiência, né? Sim, Pode ser algo bom, né? com Mas ainda certeza. assim você é a única, né? Você é a É, Jéssica. Eu sou a sim, Elaine, todo né? mundo que tá aqui. Com certeza. Esse é muito interessante que o termo subjetividade, né, veio a vir há pouco tempo, né? Não era uma coisa que se falava, como você mesmo, né, estava conversando, e como você mesmo citou, não é algo muito recente, né? Era visto como indivíduo apenas porque abrangia relacionado à sociedade, né? Como se fosse uma psicologia social, né? Então, o indivíduo era estudado através do meio que ele vivia e apresentava suas características, né? Então, é bem interessante, né? Que as coisas vão, os termos vão evoluindo, né? Vão aparecendo outras coisas na questão científica que vão agregando, né? Essas temáticas, né? Essas separações, na verdade, ramificações, né? Então, é bem Verdade. interessante. E a questão do estudo, né? A gente vê que a ciência, cada vez mais, ela vem evoluindo, Sim, né? Os tipos de pesquisa estão sendo sistemáticos. Mas realmente não passa assim, um pouco mais de 100 anos, né? Vamos dizer assim, que começamos há muito pouco, né? Olhar para o ser, né? Como sim, um indivíduo, né? Não dentro de uma coletividade. E essas pesquisas e análises que são feitas hoje dentro da ciência é muito importante, sim. né? Porque aí você vai ter uma compreensão da pessoa, né? Lógico que existem padrões, coisas muito parecidas, Sim, mas né? não são Então, iguais, né? sim. Então, igual que a gente vai, quando a gente está, sei lá, com uma febre, a gente vai ao médico, a gente chega lá, ele começa a fazer N perguntas pra gente, porque de repente, dentro de uma virose, por exemplo, existem padrões pré-estabelecidos para ser identificado como uma virose ou diagnosticar qualquer outro Uma outra tipo de doença, né? doença. Sim. Mas ainda assim, às vezes afeta um pouco mais, ou é um pouco mais diferente naquele indivíduo, porque ele tem características diferentes de outras. Cada organismo é de um jeito. Então Sim, é muito importante a gente conseguir olhar para esse indivíduo, né? Para essa pessoa como sendo única. E com dar esse certeza. acolhimento para ele também, né? Exatamente. E a subjetividade atribui a muitas coisas, né? A questão, vamos entrar na questão emocional, né? Que é baseada no que a gente estava falando sobre sofrimento emocional. Vamos dar um exemplo da quarentena que nós estamos agora. Cada indivíduo está reagindo de uma forma. Tem gente que está surtando, tem gente que está entrando em depressão, tem gente que está conseguindo se equilibrar, porque tem mais equilíbrio emocional, tem gente que já não consegue, né? Precisa de outros aspectos para poder tentar se equilibrar. Então, assim, é muito complicado mesmo. Então, a questão da subjetividade dentro mesmo do sofrimento emocional, do equilíbrio, vamos dizer assim, emocional, é de grande importância e muito particular, né? Porque cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu equilíbrio, tipo de equilíbrio, né? Questão familiar, muita coisa envolve, né? Muita coisa entrelaçada uma com as outras, né? Que É. causam E isso. daí existe o fator também, por exemplo, da sociedade que a pessoa é inserida, a cultura que ela está inserida. Exatamente. Né? Por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia. Por que é chamada de pandemia? Porque é uma doença que afetou mundialmente. Isso aí, exatamente. Né? E daí o que acontece? O tipo do sofrimento, como isso vem atingindo o seu estado emocional, difere de cada. Já começa diferente para cada pessoa. E aí a que a gente está falando sobre a justiça. Porque assim, ela pode. A subjetividade
a conexão da Jéssica tá Tá sendo congelando, né? Voltou. Eu ia escrever aqui. Oi, Anitta, Carol. Deixa eu falar com o pessoal aqui que meus amigos estão entrando. Oi, Carol. Oi, Matheus. Deixa eu ver mais bom, quem. Oi, sejam José. bem-vindos. Eu vi alguns dos meus também, a Vitória, o Éder, Modesto. Vários bem? amigos aqui prestigiando a gente, tudo né? Bem? Então, o que acontece, né? A pessoa, conforme ela está inserida na sua cultura, isso também diferencia o modo que ela recebe esse sofrimento, da maneira que ela entra para você, né? Então, por Oi, exemplo, amiga. Você é meu fã, né, palhaço? Voltou. Ó, meu amigo, sou seu fã. Só ele mesmo. Ó, tá com fã já, Jéssica. Então, por exemplo, se a pessoa está em outro país, mas a cultura familiar dela, por exemplo, pessoas que são estrangeiras, também a maneira, mesmo que ela esteja inserida dentro de uma cultura diferenciada, a maneira que ela vai lidar com aquele sofrimento também pode ser diferenciado dentro das pessoas que estão dentro daquela comunidade que ela pertence. Então, é muito importante para a gente ter esse olhar singular e construir como que é esse estado emocional dessa pessoa, para a gente poder fazer o total acolhimento dela, né? Exatamente. E cada um, né, na sua maneira, volto a dizer, né? Eu acho que a questão do equilíbrio emocional, né? Nesse momento, principalmente de pandemia, né? Que a gente está falando questão do sofrimento emocional. Eu conheço muitas pessoas que estão com muitos problemas porque não estão conseguindo lidar, né? Com o isolamento, com a questão da restrição. E tem gente que tá levando de boa, né? Tem gente que não tá, assim, tá vendo que há diferenças, só que tá conseguindo lidar, tá se adaptando. É mais adaptativo do que outros. Então, assim, é muito complexo mesmo. Então, é muito subjetivo. Cada um vai entrar em situações diversas e cada um, com essa maneira singular, vai agir de uma forma. Né? Então, assim, o ser humano, nós, seres humanos, somos muito complexos, né? E muito particulares, né? Porque cada um tem a sua vivência mesmo, seu modo de ver a vida, né? E isso que nos faz ser indivíduos, na verdade, né? Particular, únicos, né? Verdade. E a maneira que a gente... porque assim, como você falou, cada pessoa foi afetada dentro do cenário que a gente está. Sim. Então, eu escuto muito assim. Infelizmente, ainda continua a subir, pelo menos aqui no Brasil, a quantidade de pessoas falecidas. Sim. E a gente olhar para esses familiares, né? Ver o sofrimento emocional deles pela perda. E às vezes você não precisa nem conhecer, mas às vezes de olhar e saber que aquelas pessoas estão vindo, né, a falecer. Certeza. E daí tem aquelas pessoas que não perderam ninguém, mas estão, como tem que ficar de quarentena, ela já tem depressão, ou se ela já tem ansiedade, por exemplo, né, acaba aumentando, né, acelerando isso. Então, ela sabia lidar com aquelas características da depressão, com a ansiedade no seu dia a dia, porque estava acostumada com N fazeres, aquela rotina dinâmica, né? Sim. E, de repente, vão parar com tudo. Você vai ficar dentro de casa, né? Vai poder interagir com as pessoas virtualmente. As restrições foram muito rápidas. Foi coisa mesmo de um dia para o outro. Olha, ninguém mais sai, tudo fecha. E ninguém pode sair mais, só sai quando necessário. Você imagina? Criança, então. Gente, eu fico imaginando meus alunos. Eu fico tadinhos. Tem muitos pequenininhos que tem, né? TDAH, tem os que são especiais, síndrome de Down, autistas. E estão acostumados com a vida, né? Interagindo o tempo todo. Sai, entra, faz isso, faz aquilo. E, de repente, não pode fazer mais nada. Você imagina, né? É muito complicado, né?
E aí existe também a questão da exigência que está sendo passada para essas crianças e até mesmo para esses adolescentes, sobre como agora ela tem que estudar, né? Essa mudança traz todo mundo pelo impacto. IAD. Matheus quer fazer uma Matheus, pergunta, amiga. Matheus, pode fazer sim. Gente, fica à vontade. Se quiser fazer pergunta, se quiser dar comentário, por favor. Pode perguntar, Matheus. A Elaine e eu respondemos. Estamos aqui para isso, tirar dúvidas na área da psicologia, né? E ajudar aí vocês na melhor forma possível, porque é interessante, porque assim, a informação não ajuda só quem recebe ela de primeiro momento, né? Ela também ajuda pessoas depois, né? Sim. Então, a informação ela é repassada, né? É igual aprendizado, né? Você aprendeu com alguém a ler e escrever um dia, né? A gente está sempre numa constância de aprendizado e o conhecimento, ele só é válido quando ele é passado, né? É verdade. É verdade. Enquanto o Matheus faz a pergunta, a gente podia falar... Agora ele não falou nada. Ficou tímido. A questão do sofrimento emocional, né? As características, como que ele acontece. Quer começar a falar alguma coisa nesse sentido, Jéssica? Então, a questão do sofrimento emocional está ligada a vários sentidos, né? Em questão do comportamento, né? Vou dar um exemplo, vou falar novamente da pandemia inserido nisso, porque é o que a gente está mais, assim, né, vivenciando. Entra a questão da ansiedade, que já tem, entra a questão da depressão, entra a questão das outras síndromes, né, que são exacerbadas, quase que não sai, exacerbadas a mais devido à pandemia. Então, assim, pessoas com insônia, com estresse, né, de nível bem alto, e entre outras coisas, né? Então, assim, a questão do sofrimento emocional é algo bagagem que alguém já estava carregando, acho que ele escreveu agora, estava alguém carregando e piorou devido à questão do isolamento, né? Porque, às vezes, aquele indivíduo que está com sofrimento emocional relacionado a alguma comorbidade, vamos dizer assim, ou algum problema patológico ou neurológico, que seja, né? Psicológico, né? Que hoje em dia a gente tem muitas coisas influenciáveis relacionadas a isso. Passa a aumentar muito o grau, principalmente a ansiedade, que é algo mais comum. A ansiedade é a depressão, né? Que a gente tem visto acontecer mais. E isso, assim, está acarretando muitos problemas. Questão do suicídio também. Eu tenho escutado que tem aumentado. E surtos, né? E, entre outras coisas, infelizmente, né? Porque tem que ter equilíbrio emocional. E você ter equilíbrio emocional é muito difícil. Relacionadas a isso. Amiga, se você quiser responder alguma coisa ou comentar. Imagino a questão, né? Equilíbrio emocional, Sim. Tudo isso que está acontecendo é que a pessoa já tinha algumas características que demonstravam que o emocional dela já não estava adequado. Sim. Só que na grande maioria das pessoas, elas não procuram, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, por medo, por receio, por achar que de repente vai ser classificada como geralmente, doido, né? Infelizmente ainda acontece, como louca ou desequilibrado. E isso não acontece, gente. Então, é muito importante que quando começar a perceber que algo já está saindo da sua rotina, que aquilo já está te incomodando, que aquilo ali já não está dentro do padrão que você tinha de vida anterior, buscar pelo menos a informação. Buscar um profissional que você tenha, assim, fique à vontade e que possa fazer perguntas. Porque o importante do tratamento, como qualquer outro tipo de tratamento, quando a gente fala de saúde, é que quando você está com problema de saúde, o quanto antes você venha
a cuidar, início, né? Tudo no início é logo tratado início, melhor, né? menos tempo você vai ficar tratando, A minha amiga aqui me né? Então não perguntando. tenho medo de não ir no psiquiatra, tomar remédio, ir então no psicólogo, porque os profissionais vão fazer o acompanhamento É com vocês, verdade. tá? Até a questão da intervenção é necessária. Amiga, você pode responder ali, ó. Ela está perguntando o que fazer quando o paciente não aceita o tratamento medicamentoso e o comportamento só piora. Essa que é a importância, né? Porque ela vai, a queixa dela, o sofrimento dela, a dor dela, vamos dizer, em questão emocional, vai só a tendência Só é piorar. aumentar, É verdade. né? Sim. Então, igual, tem uma conhecida que falou assim, Elaine, não vou agendar psiquiatra. Por quê? Porque eu não quero ficar viciada em remédio. Gente, não vai ficar viciada se tomar no horário certo, na quantidade certa, exatamente. né? Fazer ser sincera para o médico dizendo que não vai conseguir, que não está passando bem com aquele remédio, porque isso também não significa que o remédio não vai fazer um efeito que não seria bom, mas tudo bem, vamos trocar de medicamento, vamos fazer uma terapia. Então é importante ter todo o acompanhamento. Enquanto tiver uma parada para profissionais, né, a tendência vai melhorar. Desculpa, amiga, te interromper. Eu mesmo tive um amigo, né? Tem um amigo que ele tá com um problema de ansiedade muito grande, ansiedade, depressão, e ele não aceita tomar medicamento. Eu tava conversando com ele esses dias, falei, você precisa entrar com intervenção de medicamento. Você não vai melhorar sozinho. Não vai ser eu, não vai ser um psicólogo milagroso, psiquiatra milagroso, sem medicação. No teu caso, só a medicação. Então, às vezes, as pessoas têm meio que resistência, né? Isso acontece mesmo. E eu já tive paciente que falou assim, ele não quero. E eu fui trabalhando isso na sessão. E aí consegui fazer com que fosse no psiquiatra, tomou o remédio. Tem um tempo também que o remédio, você tem que esperar o remédio fazer efeito. Então, dependendo do remédio que a pessoa for tomar, leva até de 20 a 30 dias ou até 40 dias para que esse remédio faça o efeito desejado, que diminua o que você está reclamando. E daí a minha paciente tirou para mim, poxa, Lani, como eu deveria ter pensado nisso antes? Como eu já deveria ter ido desde quando eu comecei a fazer a terapia? Ela começou a ter qualidade de vida, gente. Ela deixou de sofrer emocionalmente. Então, é isso que é importante, né? A pessoa não ter medo, né? Porque se ela vai ter 2 profissionais que vai estar ali e outra, não vai, de repente, a gente pode fazer uma pesquisa, né? Às vezes a pessoa vai lá fazer um exame de sangue porque, de repente, ela pode estar depressiva porque tem descontrole hormonal e outras coisas. Então, é buscar saber, né? Fazer o tratamento é muito importante. É verdade. Com o seu amigo, as perguntas do seu amigo. Meus dias estão muito corridos por conta do trabalho e estresse. Com isso, meu sono sumiu. Fora uma agonia tremenda durante o dia, como se algo estivesse faltando. O que eu faço? Acho que é o Felipe. Então, amiga, pode responder. Depois eu falo. Você entendeu a pergunta? Ele falou... Não, deixa eu ir na pergunta dele, que eu estava lá na pergunta do Matheus, falando sobre os alunos dele. Então, você quer responder? Deixa eu descer, então. De outro? Responde do Matheus. Que é mais a sua área, que é habitacional, né? Eu só li do Felipe. Do Matheus passou. Do Matheus, deixa eu voltar aqui, que eu leio para você. Vou ver se eu consigo. Não tá deixando mais. Deixa eu ver se eu volto. Eu consegui ver aqui. Vocês falam com muita clareza. Não, a pergunta do Matheus foi o seguinte, Jéssica. Eu sou profissional de saúde, de educação, desculpa. Tenho muitos alunos com deficiência. Muitos alunos meus e a mãe está saindo da escola. Não seria o caso da escola disponibilizar ou indicar um psicólogo? Tentando aqui sair. Baixar para a tela que sair. Conseguiu voltar? Tô tentando. Porque se eu sair aqui, se eu apertar o X, eu vou sair, né, do vídeo. Vai. Deixa eu ver aqui se volta aqui. Ai. Voltou? Tinha voltado. Aí, foi. Você respondeu já, do Matheus? Desculpa, não... Não, é mais a sua área, aqui, sobre o tratamento... com crianças especiais. Os alunos estão saindo, né, e
está afetando todo mundo, né? E na questão dos alunos, se a escola não deveria, né, disponibilizar um psicólogo educacional para poder acompanhar esses alunos, principalmente quem tem problema deficiência, alguma coisa nesse sentido, né? As crianças não podem deixar de fazer mesmo a distância, né, no EAD, não pode deixar de fazer suas terapias, não. Tem que ter o TO, tem que ter todo o acompanhamento. Não pode parar. Com eles a gente não pode parar. Se com os, né, que não tem comorbidades, né, a gente não deve parar, imagine que os que têm comorbidade, porque a tendência é piorar e eles regredirem. Então a gente não pode deixar. Tem que haver acompanhamento mesmo pelo EAD. Ou o profissional ir até a casa. Né? Eu, no meu caso, estou fazendo atendimento por EAD. Né? Então, assim, eu tenho um aluno... EAD, então, gente, ela quer dizer que é a distância online. Né? O Felipe aqui também perguntou. Ele falou que ele anda... Vamos dar uma esperadinha. Voltou. Está oscilando. Uma coisa que está acontecendo bastante, né? É a questão dos hábitos. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso também. O sofrimento emocional, ele tem vários fatores, viu, gente? Ele pode ser desencadeado por vários motivos. A pandemia pode ter sido uma delas, mas fora da questão da pandemia, porque antes da pandemia todo mundo tinha vida, né? Com certeza. Então, por exemplo, uma questão de momento de crise na vida, que seja tanto financeira como uma decepção amorosa, ou conflitos de familiar, a frustração de repente, buscar ter um alvo e, de repente, o objetivo que tinha e não conseguiu alcançar, algo interrompeu. Tudo isso pode trazer sofrimento emocional. E o nível de sofrimento emocional ele pode ser característico para cada pessoa. Né? Como a gente está falando de indivíduo. Então, mas de forma geral, pode trazer ansiedade, pode trazer o estresse, a insegurança para a pessoa e a depressão também. Exatamente. Então, assim, doenças mais muito comuns que as pessoas conhecem, que hoje está muito evidente, é a ansiedade, o estresse e a depressão. Mas isso não significa que a gente não pode ter consequências até no nosso corpo, no nosso físico. É por isso que a gente tem aquele nome dado, que quando vocês escutarem, quando a gente fala sobre psicossomática, que são doenças que é do emocional que afeta o seu organismo, né? Então, uma das coisas... né? Exatamente. Uma das coisas que assim, essencial é ter hábito e rotina. Não está sendo fácil nesse momento. As pessoas perderam, talvez, a mão, o tato de como ter essas rotinas no dia a dia, né? Mas uma das coisas principais, primordiais, é horário de ir dormir, horário de alimentação, que esteja ainda da mesma maneira que você fazia antes. Porque o seu psicológico, o seu corpo, vamos dizer assim, que tem memória. Sim. Então, se você perde a mão disso, você acaba, é um dos fatores que acaba desencadeando várias outras coisas, que de repente você fala assim, imagina, meu horário de dormir, tô dormindo tarde, tô acordando tarde. Mas o seu cérebro não vai entender assim, o seu emocional não vai entender dessa maneira, né? Amiga, e principalmente com a criança, né, Jéssica? Eu não tô conseguindo sair aqui. Tá você entrou e saiu mais de uma vez. Hã? Você entrou e saiu mais de uma vez. Eu entrei e saí? Sério? Você conseguiu entrada na... Você apareceu né? Peraí. Faz o vozinho da outra vez, a maneira que você fez. Pronto, parou. Porque eu tô aparecendo aqui, eu não sei, porque não estava aparecendo as notificações, né? Do pessoal falando. Mas... Tá bom. Espera aí aprender. Então, para criança, por exemplo, uma das coisas também que pode ser um diferencial é a questão do horário de dormir, alimentação. E nesse momento ela é muito importante também, né? Sim, com certeza. O Matheus está falando que o aumento das doenças psicossomáticas estão crescendo de forma abrupta.
Ah, com certeza, Demais. né? Com certeza. Demais. E aí o que acontece? A gente está em outro fator, né, Jéssica? Está aumentando as doenças psicossomáticas e as pessoas evitando de ir até o hospital porque sabe que no hospital tem medo de ser contagiada. Aí fica nesse conflito. É muito complicado. É verdade. A gente está de um jeito que... Por isso que a questão, né? A questão da tecnologia está nos auxiliando, porque tem até atendimento agora, né? Um plano de saúde específico tá fazendo consulta online. E alguns planos de saúde estão fazendo consulta online, justamente por isso, né? Para evitar a contaminação, né? Exato. E aí o que acontece? As pessoas estão na questão de... fica no estresse no momento que a gente está passando. Sim. E daí o nível desse sofrimento, a percepção dela com relação ao mundo, o estresse que a gente está falando aqui não é simplesmente aquele estresse que assim, estou nervoso, que é um sinônimo de nervoso. É o estresse doente. Tipo, né? Hoje eu estou ansiosa, é estresse doença, né? Exatamente. É sentir dor em algum momento, em algum organismo, não se passar bem, né? Então, tem que tomar cuidado. A Eduarda está perguntando como que se sabe quando a pessoa tem síndrome de Tourette. Então, isso aí é com você, amiga. Você lidar com... Você que tem falas características aí que eu ainda tô aprendendo muita coisa. Se fosse da área da educação, ficava mais fácil. Então, a pessoa, apesar de não ser o assunto que a gente está trazendo, Eduarda, mas dando uma pincelada, né, sobre a síndrome de Tourette, é comum, sim, a questão da ansiedade. A ansiedade, assim, não é estar ansioso por algo acontecer. A ansiedade em questão do nível mais elevado que a gente já pode começar a pensar no tratamento, né? Principalmente do tipo social. Então, esse transtorno, o transtorno também pode estar incluído o transtorno obsessivo compulsivo, de fazer as coisas repetidas, tem que sair certo, né? Exato. Um dos exemplos mais comuns com relação ao síndrome de Tourette, então, piscadas de olhos constantes, movimentos repetitivos com a cabeça. Os tiques, né? Conhecidos como os tiques. Né? Tosse sem motivo aparente, né? Repetição involuntária de sílabas ou palavras, né? Caretas. Então, são uma das características, né? Ela pode ter um motivo de causa genética ou até neuroquímicas. Então, aí precisa ser investigado com mais detalhes. A gente fala pela Elaine e por mim, que Matheus está elogiando a gente. Agradeço aí pelas gente. palavras. A gente está aqui para tentar ajudar com o nosso conhecimento, né, referente à temática, né? A gente vai com outras temáticas brevemente, né, Elaine, para poder a gente estar... porque igualzinho, a Eduarda perguntou sobre a síndrome de Tourette. Talvez não seja o tema que a gente está falando, mas para ela perguntar, significa que alguém já deve ter mais ou menos achando que esteja, e os sintomas estão causando algum tipo de sofrimento emocional, né? Então, é importante que procure sim um profissional, um psicólogo, faça o necessário para caracterizar se é ou não, porque tem muitas síndromes que são parecidas, igual acontece com os transtornos. E daí, para que se for no caso, gente, tem tratamento, tem acompanhamento, não é nada de muita preocupação. É cuidar. O cuidado é o primordial. É verdade. Igual a questão das comorbidades, né? Tem comorbidades que você tem características muito parecidas de uma com as outras. E muitas vezes para diagnosticar é bem mais complicado, né? Você tem que observar bem, fazer vários testes, acompanhar a criança, o adulto, o adolescente que for, para poder você identificar. Que não é tão simples, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu tô assim, eu tô com esse sintoma. Não é simplesmente, eu tô com esses sintomas que eu tô com essa síndrome. Não é bem assim, né? Você tem que tomar muito cuidado relacionado
deixar uma patologia, né, determinada para cada pessoa, comorbidade, porque isso é sério e a gente tem que saber observar bem. Acontece muito isso comigo. A pessoa já entra em contato comigo, já vem no consultório, agora terapia online, já falando assim para mim, já chega falando que ela tem. Aí eu pergunto, você já passou em outro profissional? Você foi diagnosticada com tal, né? Tal coisa, né? Você trazer para mim. Não, é que eu tenho todos os sintomas da pessoa que eu conheço que já tem a mesma coisa, tipo ansiedade, né? E aí a gente tem que olhar, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Porque, gente, você pode ter uma síndrome você pode ter um transtorno de ansiedade, de depressão, seja, né? Mas antes de você denominar o que você tem, você é um ser, você é uma pessoa, você é um indivíduo. Para de... Assim, a questão de se diagnosticar, de dar um nome para aquilo, né? A pessoa fica muito parada, ela se paralisa diante disso, e como se a vida dela não fosse continuar mais por causa daquilo. Então tem que tomar muito... Eu mesmo tomo muito cuidado. Até eu chegar a falar para a pessoa se ela tem uma depressão, se ela tem uma ansiedade, eu levo um certo tempo. Só no momento que eu percebo que a pessoa realmente está possibilitada, que ela está realmente amparada, fortificada para conseguir receber o nome do diagnóstico. Exatamente. Porque senão ela paralisa ali. Eu não vou conseguir fazer mais nada na vida porque eu tenho depressão. Eu não consigo executar mais nada porque eu tenho ansiedade. Então não pode ser assim. Tem que tomar muito cuidado, gente. Google não responde tudo, não. Ele ajuda, mas não responde tudo. Não é verdade. As pessoas já chegam com diagnóstico. Eu tenho ansiedade. Eu tenho depressão. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nem espera um profissional, né, fazer a análise dele, para poder realmente identificar se é aquilo realmente que ele tem. Porque hoje em dia é muito achismo, né? Não, porque a minha avó, porque a minha tia tem assim, tem assado, né? Que eu também tenho. Não é bem assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Até questão de medicamento mesmo, né? Sim, até por isso que quando a pessoa chega no consultório, a gente vai conversando com ela e vai puxando todo o histórico, né? Pergunta sobre a família, características, né? Problema de saúde física e saúde mental na família, se existe, né? Se existe alguém que faz algum tipo de tratamento. Por quê, gente? Cada pessoa tem uma família, cada pessoa tem uma característica diferente, então tem que ser, a gente contextualiza dentro do que ela traz pra gente. Então é muito importante, né, de que fique calmo, né, se tiver ou não o que vai ser diagnosticado mais pra frente, mas que daí você vai ter todo um amparo, todo um aparato ali para poder tocar a sua vida e conseguir ter o tratamento melhor possível, né? Exatamente. O que não pode é a pessoa ficar sofrendo emocionalmente, né? Porque, por exemplo, igual a gente está passando por essa pandemia, aí a gente tem também a questão de qualquer outro tipo de sofrimento, igual falamos aqui, né? Crise financeira, decepção amorosa, conflito familiar. Perda na família, né? Que está sendo mais comum. Né? Que está acontecendo muito agora. E a pessoa achar que isso vai passar sozinho. Né? Muitas vezes não, né? Não. Vamos lá dar um exemplo. Machucado. Se você cai e se machuca, o seu organismo consegue, né? Lá você passa remédio, trata, né? E ele se fecha. Às vezes tem machucado que nem precisa passar medicamento, que ele se fecha sozinho. Sim. O estado emocional, se ele não tiver um acompanhamento próximo do profissional, ele não se fecha. Exato. Ele continua aberto, a ferida vai ficando mais profunda e o sofrimento, a dor da pessoa acaba aumentando, entendeu? Então, quer dizer, é muito importante a pessoa entender quando ela estiver sofrendo emocionalmente, que a rotina, que a vida dela já está saindo do contexto dela, entendeu? Porque assim, as pessoas confundem muito a questão da depressão com o estado melancólico. Há diferenças, né? A gente tem estado melancólico por algum, vamos supor, perdemos um parente. Você vai ficar tem um estado, né? Um estágio normal que você fica com melancólico.
Congelou, voltou. A Vitória perguntou sobre a questão do psicossomática, né? A psicossomática, a doença psicossomática, ela pode surgir qualquer tipo de doença na pessoa. Às vezes você acha assim, não tem nenhum histórico na família sobre, sei lá, problema no pulmão, bronquite, por exemplo. E de repente a pessoa começa a desenvolver, por exemplo, aquele bronquite, mas por que você começa a entender que o estado emocional dela não está bem? O estresse é um fator, né? Sim. E tantas outras também pode acontecer. Então, é importante cuidar desse estado emocional. Né, que é muito comum. Aquela enxaqueca, né? Que você não sabe por quê. Sim. Estômago é muito comum também. A tensão muscular, que parece, que tem gente que fala assim, que parece que está enrijecido o corpo inteiro, né? Então, são problemas que afetam a pessoa, tanto emocionalmente como fisicamente. Então, é por isso que é importante começar a ver quando está sofrendo por algum motivo, né? Achar que, assim, poxa, se eu estou sofrendo emocionalmente, alguma coisa está errada. Eu preciso de uma orientação, eu preciso de um acompanhamento. Então, é importante, senão a vida da pessoa fica complicada, o dia a dia dela parece que está carregando um peso, parece que ela está carregando uma tonelada nas costas e ela não consegue executar nada. E tem uma curiosidade, né? Quando eu estava fazendo neuropsicopedagogia, uma professora havia dito que falta de alguns tipos de vitaminas, vamos dar um exemplo aí, vitamina B12. Ela causa depressão, ansiedade, essa deficiência causa muita questão da falta da química, né, desse tipo de vitamina. Quimicamente, ela altera o cérebro para você sentir melancolia, ansiedade, sabe? Eu achei muito interessante, porque até então... Por exemplo, a tireoide também, né, Jéssica? Não é muito a tireoide, falado, ela mexe tanto com o seu hormônio que ela pode trazer a depressão. Sim. Não desconfio. A tireoide eu até sabia, mas a questão da vitamina, assim, porque a tireoide é um órgão, né, como é um hormônio, então ele, né, ele mexe com tudo. Agora, eu fiquei pensando, falei, aí um dia desses, né, eu fui uma médica, eu falei, poxa, passa essas vitaminas aqui pra ver se eu tô com alguma deficiência, porque aí ela, Jéssica, você já... Eu falei, não, porque a professora disse, então vamos ver se eu tô com deficiência em B12, tô com deficiência em alguma... Né? E na verdade eu tava com deficiência de B12, mas eu não tava sentindo nada. Mas, né, como é que pode, né? Uma simples vitamina que desequilibra todo o nosso organismo, né? Todo o nosso sistema nervoso, tudo. É por isso que é importante, quando for ao médico, pedir, através dos exames, e perguntar se pode tomar as vitaminas, né? Tem vitaminas aí do alfabeto inteiro, né? Do A a Z. Por quê? Porque é realmente para a pessoa, porque a gente se alimenta. Primeiro, a gente mora numa sociedade que a alimentação nossa é muito ineficaz, né? A gente alimenta, a gente pode... Tá comendo muito embutido, tudo muito industrializado, né? Mesmo as coisas naturais, às vezes, vêm afetada por causa do próprio veneno que coloca para matar o bicho que pode apodrecer aquilo. Então, quer dizer, é importantíssimo a gente ficar atento nisso. E fazendo isso, tem que ir no médico, fazer os exames, né? Pedir autorização, né? Porque é importante saber também que tipo de vitamina que vai ser tomado, porque de repente você vai tomar uma vitamina específica e você não precisa, se você tem um problema de saúde, que você pode intensificar. Então, é por isso que tem sempre que pedir orientação para o médico. Não tem jeito. Exatamente. Ó, eu mesma, a questão de vitamina B12, eu estou dando exemplo porque eu passei por experiência minha. Sim. Eu estava com muita baixa de vitamina B12. Aí a doutora passou várias injeções para eu tomar durante 2 meses. Você acredita, sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei cheia de acne nas costas, no rosto. Por quê? O meu organismo já tem propensão a ter acne. Então, com o excesso da vitamina, acho que ela passou muito, em muita proporção, em grande quantidade, por muito tempo, meu organismo sobrecarregou. Aí o que aconteceu? Começou a acne, estourar a espinha para tudo quanto é lado. Menina, eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, como é que pode, né? Então, quer dizer, você achou que tinha voltado a ser... achou que tinha voltado a ser adolescente.
né? A questão do medicamento é muito importante. Tem que ter cuidado. A gente está falando sobre a questão do sofrimento emocional, né? Igual acho que foi o Felipe que falou sobre a perda do filho, né? A gente sabe que hoje o que a gente está sabendo e que a gente acompanha, que na verdade eu sinceramente até diminui um pouco o acompanhamento de todas as notícias que a gente sabe sobre a questão da morte e do luto, né? Para quem às vezes fica muito identificado com esse sofrimento emocional da perda, né, ou ficar enlutada, esse sofrimento emocional, tanto para quem acontece isso, como para quem está dentro de situações que lhe causam, existe mudança de comportamento. É visível quando você começa a perceber que a pessoa está tendo um sofrimento emocional. Ela desencadeia características próprias do sofrimento, né? E que quando ela não trata no início, ela pode sim vir a ser, por exemplo, se transformar em algum tipo de transtorno, uma fobia, uma depressão, uma ansiedade. Então, já começar a cuidar desde o início já é fundamental. É verdade. É muito importante mesmo a gente ter essa questão de percepção, não só da gente, né, mas com outros próximos, para a gente estar dando aquele só realmente para pessoas insanas. E não é realmente, isso não é verdade, né? Eu sempre falo, gente, psicólogo é comportamental. A gente trata de doenças comportamentais, né, mentais junto com comportamental. Mas o psiquiatra já é voltado mais para a questão da medicamentosa, que é ele que passa o remédio, ele te avalia, mas também passa os medicamentos, que psicólogos não podem passar. Então as pessoas não sabem essa diferença. Eu acho muito interessante. Existe a comunicação existe a comunicação entre os dois profissionais, né? Porque sim, mesmo que eu não conheça o psiquiatra, eu faço um laudo para o meu paciente levar. Exatamente. E aí o psiquiatra vai ter esse laudo e vai entender o olhar do psicólogo e entender a magnitude. Ele vai escutar o paciente, mas também vai entender pelo lado profissional. Então é muito importante, né? Aqui o Matheus está falando também, Elaine, que ele falou que teve uma depressão silenciosa e trabalhava e fazia toda a rotina dele, né? Mas se sentia vazio por dentro. Algo difícil de descrever. Matheus, é complicado mesmo, né? A gente passa por situações complicadas, né? Estados melancólicos. Eu acredito até que você já tenha sido depressão, né? Porque depressão você não consegue... Quando chega no estágio, você não consegue reagir muito bem. Você não consegue sair dali. Você vai entrando, vai para esse buraco, você não consegue sair. Mas assim, você que é psicóloga aqui, formada, que sabe mais desses detalhes. Mas até então, né, pelo que eu sei, é isso, né? As pessoas vão entrando no estágio que não conseguem reagir sozinhas. Eu tenho casos de geralmente paciente que leva 1 ano, 2 anos, 3 anos para chegar no consultório para poder falar assim, olha, eu preciso de acompanhamento porque eu sinto um vazio muito grande, uma tristeza muito grande, uma dor que eu não sei o que é. E aí você vai fazer o acompanhamento com esse paciente. Então as pessoas elas são bem resistentes em admitir o sofrimento delas. Exatamente. Né? Até porque às vezes a pessoa acha que não. Vai passar. Uma hora vai passar. Só que é aquilo que a gente estava falando, não é simplesmente vai passar. Precisa de ajuda. As pessoas têm que se conscientizarem que a gente precisa de ajuda. De um profissional especializado para estar ajudando. Para entrar com medicamento que for necessário, para entrar com terapia, né? Existem vários tipos de terapia para entrar com terapia, né? Intervenções de terapias diferentes. Então, ele vai saber como você vai lidar com isso e melhorar, né? Por exemplo, a questão do sofrimento emocional, mesmo antes dele virar, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade ou algo do tipo, né?
ela tem algumas características. Eu vou falar aqui rapidamente sobre algumas para as pessoas poderem ficar em alerta. Sim. Por exemplo, excesso de ira, sem um motivo aparente, a pessoa não tem um motivo, uma discussão, ou uma mágoa ou algo parecido, ela sai discutindo com amigos e familiares. Tornar-se crítico, ter um olhar só aquele olhar crítico mesmo, que só vê os defeitos dos outros, né, e não vê a qualidade. Sim. Um desânimo, que não tem vontade de fazer atividade nenhuma, torna muito difícil querer fazer, ou começa, ou não consegue acabar aquilo que está tentando executar. Então, prefere ir lá para a cama, deitar no sofá e ficar ali inerte, sem fazer nada. Inventar desculpas para não fazer, para não sair de casa, para não estar em atividade com outras pessoas. Exatamente. Preferir a solidão, achar que a solidão vai ser algo que vai ser bom, que vai ser agradável, mas na verdade não são, né? Cuidado pessoal. Gente, a gente está na pandemia, mas o cuidado pessoal é essencial, porque você cuida de você. Né? Eu não vou arrumar meu cabelo para as outras pessoas. Pelo amor de Deus, que os cabelos, eu não vou fazer a barba, né? Porque eu não vou fazer a barba porque tudo bem que agora virou moda, né? Usar barba, mas tipo assim, vou me arrumar, eu vou manter meu asseio pessoal, né? Porque isso é muito importante. Com certeza. Então é pra você, por isso que chama cuidado pessoal, não é cuidado do outro, amor é cuidado próprio, meu. Né? Amor próprio. Aquilo que eu falei sobre hábito. Então é muito importante manter os hábitos cotidianos, a rotina, o dia a dia, principalmente a questão do horário de dormir, a nutrição, porque também nós temos a questão do sono. Que é muito Se você não tiver um bom sono, exatamente. Se você não tiver um bom sono, você não tem uma qualidade de dia, tem muitas pessoas que continuam trabalhando mesmo em casa, né? Então ela pode também ter risco de vida, né? Se machucar, se for dirigir, por exemplo. Então precisa. A fadiga também pode ser uma das questões do sofrimento emocional, tá? Aquele cansaço que não sabe de onde que vem. Parece que você correu a maratona inteira e não entende por que você está sentindo cansado. Né? As pessoas geralmente falam isso, né? Poxa, parece que eu fui para a corrida de São Silvestre, né? É verdade, porque a fadiga ela causa esse tipo de cansaço. Sim. A desesperança também pode ser uma das características do sofrimento emocional. Então, não perder a esperança nas coisas, não ver nada que seja bom, nada que vai acontecer, né? Acho que nada vai mudar, vai continuar sempre ruim. Negativista, né? Negativismo o tempo todo, você não vai melhorar, não vai passar. E daí a desesperança, ela pode ser temporária, porque a pessoa está passando por aquele momento, né? Em questão daquele sofrimento emocional, como ela pode se tornar definitiva. Daí ela se torna através, junto com outras características, sempre de uma questão de saúde mental crônica. Então tem que cuidar. É verdade. Dificuldade no relacionamento, né? Então, as pessoas que estão dentro da sua casa, seus familiares, né? Às vezes, até a questão com quem é casado, por exemplo, né? A gente sabe que dentro de um relacionamento tem que ter cumplicidade entre as pessoas. E, às vezes, isso acaba, a pessoa quando está no sofrimento emocional, ela acaba, assim, se separando nesse sentido, né? Ela cria ali uma barreira nessa cumplicidade, ela não consegue dar carinho e tem dificuldade de receber carinho do outro, né? Então, é complicado até para quem está do lado, para esse cônjuge da pessoa também. Sim. Né? Então, precisa ter cuidado com isso. E sim, gente, a maneira que eu vou falar aqui não é forma vulgar nem pejorativa. Isso afeta mesmo a relação sexual do casal, que é uma das características de relacionamento dentro do contexto de uma vida conjugal. Então, pensamentos também obsessivos, compulsivos, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Pode ocorrer, ficar pensando em algo muito ruim que vai acontecer e achar que aquilo está iminente, né? Eu não vou sair de casa porque eu vou ser assaltada. A gente sabe que pode acontecer isso, né? Mas o tempo todo, né? Então, esse alerta o tempo todo, né? Ficar achando que está vivendo aquela circunstância quando na verdade não está acontecendo. Então, essas características, gente, quem tiver, ou você sabe que alguém tenha, fica de olho, sim, porque são características
de sofrimento emocional, sim, tá? É aquilo que a gente estava falando, equilíbrio emocional. Se você não tiver equilíbrio emocional, você vai começar a aparecer vários sintomas, porque você não vai conseguir reagir, né? E é difícil ter o equilíbrio emocional. Você tem que estar o tempo todo desvinculando seu pensamento, que não adianta. O pensamento a gente não consegue tirar e botar. Mas você desvincular os seus pensamentos para fazer outras atividades. Se, vamos supor, né, na quarentena, você vai aprender coisas que você, de repente, não tinha hábito de fazer. Vou ter o hábito agora, vou aprender, vou pegar um livro que eu gosto e vou voltar a fazer a leitura. Vou aprender a tocar violão, assistindo videoaula, né? Vou aprender a fazer artesanato. Então, assim, há vários tipos, né, de coisas que a gente pode fazer para direcionar o pensamento para outras coisas. Era isso que eu estava conversando até com esse meu amigo, que eu estou tentando ajudar, né? Ele diz agora que vai procurar um profissional para poder... Ele mora até em São Paulo, para procurar ajuda. Só que o que acontece? Porque ele não saía. Você falava para ele e ele continuava, sabe, com o mesmo roteiro. É isso, mas não procurava ajudar, mas eu não... a sanar isso, né? Porque se não tiver ajuda, fica muito difícil mesmo. A pessoa tem qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Tanto na questão física como na questão emocional, né? As pessoas... Porque assim, sabe o que acontece? As pessoas, elas têm empatia, e até a própria pessoa mesmo, no sentido que ela só entende a dor, mas quando é física. Sim. Então, quando você cai, quebra uma perna ou quebra um braço, é mais fácil você sentir dó, né? Entender aquela dor, que Sim. pode ser uma dor muito grande, apesar de você nunca ter passado, do que você entender o estado emocional da outra pessoa. Ainda é uma coisa que as pessoas estão começando a saber lidar com isso, né? É verdade. É verdade. E muitas vezes Mas, as pessoas não reconhecem, né, Elaine? As pessoas não reconhecem aquilo que está passando. São muito resistentes, né? Eu tenho casos também, amigos e pessoas da família, que você sabe que a pessoa precisa de ajuda, mas a pessoa não aceita. As pessoas não aceitam. Vai chegar um momento que a pessoa ela vai se ver diante de circunstância que ela... Até uma questão... Pode chegar até numa questão desesperadora, que é onde que ela vai entender que ela vai precisar, né? E a gente espera que quanto antes, melhor, né? Para que essa dor emocional não aconteça. Hoje em dia, a gente, como profissional da área da saúde, principalmente da saúde mental, a gente busca olhar para aquela pessoa como um ser único, né? E trazer essa pessoa no consultório para poder acolher e para que ela comece a olhar e enxergar novas possibilidades, né? Uma qualidade de vida melhor, que ela comece a se reinventar, né? Se olhar para ela mesma no espelho como uma pessoa que ela gostaria de ter olhado muito antes, né? Exatamente. Jéssica, o nosso tempo está acabando. Passa rápido, né? Já está entrando quase 1 hora aqui de live, antes que caia, né? Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram aqui, que ficaram com a gente, né? Gente, é muito importante pela presença.